Muito bem. Olha, eu citei aqui uma situação, comparando aqui com outros treinadores e tudo. Às vezes os treinadores saem por projetos pessoais, pagar multa e tal, muitas vezes são criticados, né? Pô, largou o projeto no meio, não devia ter ido e tal, etc. Você sabe que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre essa história. Vamos ouvir o que o Vanderlei Luxemburgo falou sobre isso. Deu uma cornetadinha. Vamos lá. É para Fala você, fechar. Jeff, fala você. Ninguém podia afirmar que com o Jesus aqui o Flamengo não pudesse perder ou ganhar. Ninguém afirmaria isso. Quem que assinaria um documento desse? O problema é que quem tem que resolver agora é o Flamengo, tem que resolver o problema do Flamengo, que perdeu o treinador se mudou embora, no meio do caminho, largou, treinador estrangeiro. Mas se fosse um brasileiro que tivesse feito isso aí, cara, a porrada hoje seria tamanha, seria porrada todo momento, o treinador. Né? Ele foi, o Flamengo vai escolher o treinador e vai continuar com o elenco forte da forma como é, um dos candidatos em potencial à conquista do título, não muda. Com o Jesus, o senhor Jesus do Flamengo é um candidato em potencial à conquista do título. Agora, vai ganhar outra história. Isso aí vai ganhar outra história. É assim, Breler, se fosse brasileiro era porrada, eu já vi muitas vezes acontecer da porrada porque o cara troca de clube. Claro, são motivos diferentes, etc, enfim. Mas é por aí, ô Breler, depois eu ouço o Antero. Fala aí. Eu acho que não dá para comparar essa situação do Jorge Jesus. Repito, é algo excepcional de um treinador estrangeiro, europeu, trabalhando no Brasil, um cara que cumpriu sua missão, ganhou títulos, talvez a sequência mais importante da história do clube. Então, é muito diferente de um treinador que chega, faz um trabalho de 3, 4 meses e, adeus, recebi uma proposta melhor, vou embora. Então, acho que a situação, e pelas circunstâncias da pandemia, aliviam muito a barra do Jesus nesse momento, e não é por ser estrangeiro, é por entender todas essas peculiaridades. O Eugênio tocou no ponto, né, sobre técnicos que vêm de passagem. Talvez sirva de um alerta para o Flamengo ao sondar um substituto, tentar possivelmente um técnico português para tentar dar sequência a esse trabalho, mas, repito, não é uma culpa do Jesus, foi algo combinado, a diretoria sabia dessa possibilidade, que ele poderia sair. Então eu vejo mais, respeito muito o Vanderlei, aqui no futebol brasileiro ele é mais vencedor que o Jorge Jesus, toda a história que tem, mas para mim essa é uma fala que demonstra recalque. O Vanderlei foi um dos treinadores que sempre deu uma alfinetada no Jorge Jesus, nunca assimilou muito bem, como se o futebol brasileiro estivesse vivendo uma invasão de treinadores estrangeiros. Eles ainda são minoria e é bom ter oxigenar ideias. Entendo também que muitas vezes o cara, só por ter uma grife, por ser estrangeiro, pode ser super valorizado, mas não foi o caso do Jorge Jesus. O Jesus, né, ao rebater muitas críticas que sofreu de treinadores brasileiros, citou o Camões, né, o poeta português, para falar sobre a palavra inveja. Eu acho que isso realmente acaba interferindo em algumas críticas de treinadores brasileiros ao trabalho dele. Jesus cumpriu seu papel e acho que não saiu pela porta dos fundos no Flamengo. E outra coisa que eu discordo do Vanderlei, ele diz, se o Jesus ficasse, alguém assinaria alguma coisa garantindo que ele ia ganhar? Eu assinaria, porque é muito provável que, se ele continuasse, o Flamengo iria continuar ganhando tudo, assim como é provável que um técnico chegue com a casa arrumada, dê sequência a esse bom momento. Mas com o Jorge Jesus, as chances seriam muito maiores. Tem recalque aí, Antero? Tem. Infelizmente, tem. Olha, um fato ficou claro agora com essa saída do Jorge Jesus, e nós ressaltamos aqui, o Eugênio, eu, o Breler, nós somos transição, nós somos porto de passagem, né? Não somos o destino final. Então, um outro treinador, de repente um Klopp, um Guardiola, amanhã vem para cá, e outros, estou citando dois grandes aqui, né, gigantes. Mas ficam um tempo, podem se dar bem, como o Jorge Jesus se deu bem, na hora que vier uma proposta interessante, voltam debandam outra vez. Então, nós não somos atraentes o suficiente para fazer com que o sujeito fique aqui, passe a morar aqui,
fique radicado e fim de conversa. Bom, esse é um aspecto. O segundo, nós tendemos a ver o outro, o diferente, aquele que não é da nossa tribo, não é do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa região, do nosso país, do nosso continente, né, como igual. É o diferente. Aquilo lá incomoda, a gente olha de lado, olha de esguelha. E, na verdade, é assim, não devemos temer o estrangeiro. Né? O Zé está aí, depois eu gostaria até de ouvi-lo. O Zé foi um estrangeiro no trabalho durante muitos anos. Né? Então, aquele fala assim, o cara vem aqui roubar o nosso lugar, vem aqui tirar... Não, vem trocar ideias, vem acrescentar, vem enriquecer. Porque nós aqui temos uma cultura bem interessante, né? Que por mais que se queira destruí-la, não vão conseguir. Por quê? Nós temos influência de português, de espanhol, de italiano, de japonês, de alemão, de polonês, de africanos e tantas nações africanas, de japoneses, de asiáticos, enfim, é um caldo. A gente ganha com isso. E também no futebol. Por outro lado, e aí eu concordo com o que você falou, Breler, não é tudo que vem de fora, é lindo, maravilhoso, extraordinário. Às vezes também a gente fica assim, com um pouco de complexo, né? Nossa, que coisa... Acho interessante a gente receber o estrangeiro com naturalidade. Né? Não considerar que seja alguém que venha para roubar o meu lugar de trabalho, mas também não necessariamente que sempre seja aquele que saiba mais do que eu. É uma troca bacana. E esse aí, agora você tem que falar de mundo ideal, esse é o mundo ideal. E o mundo é isso, movimentação de pessoas, de povos, por mais que haja xenofobia e coisas do gênero. O ser humano movimenta, ele anda para cá e para lá. Ele troca experiências. Né? E foi o que aconteceu com o Jorge Jesus. O Luxemburgo exagerou, vou dizer, fosse técnico brasileiro, nada. Luxa, é alguém que eu gosto, assim, que eu respeito bastante. Esse é argumento de adolescente. Diga, fala, gente. O Luxemburgo, no dia 30 de dezembro de 2004, campeão brasileiro, técnico do Santos, sob contrato com o Santos. Ô, Marcelo Teixeira, estou indo embora, vou para o Real Madrid. Houve uma chuva de críticas na época? Não. Mas foi um argumento adolescente. Foi uma coisa, reação de adolescente. Você que tem filho adolescente, sabe? Você deu bronca nele, mas não deu bronca nela, uma coisa do gênero. Foi mais ou menos o que o Luxa fez. Eugênio, e é como se fosse uma... O Luxemburgo defende a valorização dos técnicos brasileiros, mas, ao mesmo tempo, defende a manutenção dessa régua que joga todo mundo no mesmo balaio, que critica sem levar em consideração a estrutura do futebol brasileiro, que os técnicos são descartáveis. E, poxa, ele prega que essa mesma régua injusta seja utilizada com o estrangeiro. Vejo uma incoerência enorme nesse posicionamento do Vanderlei. Eu gostaria muito que nós tivéssemos mais técnicos do nível do Jorge Jesus no futebol brasileiro. A gente lamenta muito, e eu lamento, enquanto um profissional que trabalha com o futebol no Brasil, eu lamento demais a saída do Jorge Jesus, porque ele trouxe um nível de excelência que a gente não tem aqui. A gente não tem esse nível de excelência. Gostaria que a gente tivesse, e que a ida dele para o Benfica fosse mais uma coisa normal, natural do dia a dia. Mas não vai ser, porque a gente vai perder muito, a gente vai perder uma qualidade que os outros clubes não têm apresentado. Eu gostaria muito que nós tivéssemos outros treinadores que estivessem apresentando rendimento parecido com o que o Flamengo... mas tem jogador. Para. O Flamengo tem jogadores, mas não é só ter jogadores. Aí esse ano tem até mais. A gente sabe que é muito além disso. Porque pegou o Flamengo, qualquer um que pegar o Flamengo vai arrebentar. A gente sabe que não é assim, gente. Não é assim que a banda toca. Então, gostaria que nós tivéssemos e que nós produzíssemos a partir de agora técnicos com a capacidade semelhante à do Jorge Jesus. Mas, sinceramente e lamentavelmente, eu não vejo isso no futebol brasileiro. Mas, Zé, vai lá, Zé. E aí? Conhece o Luxa. E você foi estrangeiro na tua carreira durante muito tempo. Não, o que se falou muito aqui sobre a chegada do Jorge Jesus, eu vivi na pele também lá fora. Né? A gente tem um mal de achar que só acontece aqui no Brasil. Lá fora, eu dentro do vestiário do futebol alemão,
dentro do Leverkusen, o cara cantou parabéns. Normalmente você tinha o Roland Koch, né, que é o preparador físico, ele entrava no vestiário com um chapéuzinho, com uma musiquinha e tal, cantando parabéns, e todo mundo fazia uma roda em torno ao aniversariante que dava parabéns. No meu aniversário, o cara virou as costas. Eu apanhava, não vou dizer que eu apanhava, mas por ser brasileiro, os caras me desciam uma porrada quase todo dia no treinamento, porque eu tinha que provar para eles todos os dias o porquê da minha contratação. O problema é que a gente não consegue enxergar isso. Lá na Europa existe a mesma cobrança, a mesma coisa, talvez encoberta, né? Talvez naquela encoberta, porque existe uma questão de princípios de moral, de cultura, de uma forma diferente de enxergar determinadas coisas, mas a cobrança, ela tá presente todos os dias, especialmente para jogador brasileiro, especialmente para quem é brasileiro no meio do futebol. E o que está acontecendo no futebol? Acontece em qualquer profissão. A gente está falando do futebol, mas acontece em qualquer profissão. Se você estiver dentro de uma empresa e o cara quer pegar o seu lugar, tem gente que tem escrúpulo, tem gente que tem capacidade e consegue, mostrando a sua capacidade, e tem gente que faz sacanagem para te derrubar. Isso existe em qualquer profissão. A gente não pode se isolar e achar que isso só existe no futebol. Isso existe em todos os lugares. Todos os lugares. Existe a questão de você subir de cargo, existe a promoção, existe o poder, existe o bem-estar financeiro que tem dentro das profissões. Então, existe em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, na Itália, na Espanha, na Alemanha, existe. Por isso que o treinador, quando vai para um clube de futebol, leva a sua comissão ou tenta se cercar de pessoas que estão ao seu redor, pessoas de confiança, porque se não estiver cercado com essas pessoas, fatalmente nós iremos ter uma trairagem e o cara vai sair do futebol, vão tirá-lo da posição. Na Europa existe isso, é muito claro, e os jogadores brasileiros são mais cobrados. Isso sempre existiu e sempre vai existir, né? Eu, sinceramente, eu não vejo como recalque. Eu acho que o Vanderlei falou aquilo que normalmente se vivencia aqui dentro do futebol brasileiro. Né? O Eugênio deu o exemplo do Vanderlei saindo, né, indo para o Real Madrid, mas aí é uma outra situação, eu acho, Eugênio, porque assim, o Vanderlei saiu do Santos campeão com moral, foi valorizado e saiu, né? O Jorge Jesus acabou de renovar o contrato, são situações um pouco diferentes nesse aspecto. Isso é o que eu vejo, porque eu vivenciei essa situação lá no Santos e vi, porque todo mundo foi pego de surpresa também, né? Mas, assim, eu acho que é normal isso dentro de uma profissão. Existem aqueles que vão pensar da forma como Vanderlei, como existem muitos treinadores brasileiros que queriam a permanência do Jorge Jesus para aprender com o Jorge Jesus, mas, ao mesmo tempo, para provar que tem a capacidade que o Jorge Jesus tem, de outras formas, de outras maneiras, mas tem. Os treinadores estrangeiros têm uma coisa que o treinador brasileiro não tem. Eles não se... como, acho que foi o Eugênio que falou, que é passageiro. Aqui é uma passagem para eles. O treinador brasileiro não. O treinador brasileiro, se ele tiver uma sequência de 5 jogos, ele perder 3, empatar uma e ganhar só uma, ele já está correndo o risco de ser mandado embora. Então, isso automaticamente condiciona a cabeça do treinador. Por que nós estamos vendo poucos treinadores com uma forma de pensar diferente? Por que nesses últimos anos, Fernando Diniz, que traz o futebol de forma diferente, e durante muitos anos ele foi questionado. Isso aí não dá certo, quero ver em time grande. Isso partiu da gente aqui. Ele jogava futebol, muita gente duvidou, muita gente questionou quando ele surgiu. E agora está tudo certo, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas ele fazia isso há 5 anos atrás, no Audax. Eu sei porque quando eu trabalhei na Rádio Globo, ele jogou contra o São Paulo no Morumbi. Ele começou com um cara como centroavante e o centroavante acabou como lateral direito. Ele sempre fez isso. Sim. Mas só que ele era a dúvida, né? Então, assim, falta um pouco também da questão da diretoria entender e dar sustentação aos treinadores, coragem para os nossos treinadores jogarem o futebol, né? Jogarem futebol da nossa essência, para eles pararem um pouco de olhar para a Europa e entender que o futebol brasileiro é diferente. E talvez não, eu tenho certeza que o Jorge Jesus é o grande exemplo do nosso futebol. Por quê? Porque ele conseguiu colocar um time europeu sem a bola e com a bola resgatar o nosso futebol brasileiro, que é de muita técnica, de valorizar a nossa habilidade de jogar futebol.
Eu tenho um ponto aqui, Zé. Vamos rodar a vinheta, que eu quero falar sobre uma informação que está no site e que, em cima do que o Eugênio falou e do que você também passou aí rapidinho, eu acho que é um questionamento, algo para a gente refletir. Vamos ver, roda a vinheta aí. Vamos lá. Primeiro, os números do Jorge Jesus, né? É um aproveitamento maravilhoso, ó. Sob o comando de Jorge Jesus, foram 58 jogos, 82% de aproveitamento. É maravilhoso, é espetacular, é sensacional. Não se compara. Foram 44 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. 5 títulos. E aí você tem o Campeonato Carioca, a Sul-Americana, a Recopa, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão do ano passado e a Libertadores, né? Se você quiser colocar a Taça Guanabara como o título, né? Você pode colocar, aí são 6. De qualquer forma, com ou sem Taça Guanabara, são mais títulos do que derrotas. Isso chama muito a atenção, muito. Agora vamos para o nosso site, que já traz essa informação. Ó. O Flamengo prioriza europeu e quer decisão rápida para definir novo técnico após saída de Jorge Jesus. Então, Eugênio, por que eu citei algo que você falou aí no começo do programa? No começo não, agora há pouco. Porque você falou sobre a mentalidade dos treinadores estrangeiros, né? Dos caras que vêm aqui, são caras que às vezes vêm aqui e ficam pouco tempo, você citou vários exemplos aí perfeitos. Ao mesmo tempo que trazer um treinador europeu pode ser uma garantia de uma sequência, de um trabalho diferente no Flamengo, uma sequência de trabalho do Jorge Jesus e tal, e talvez o mercado brasileiro não ofereça isso para o Flamengo, ao mesmo tempo o Flamengo passa a correr de novo esse risco? Passa com qualquer técnico que venha. Com qualquer técnico. Porque, vamos lá, eu não acho que ele vai procurar um brasileiro. Se não for um europeu, ele vai procurar um sul-americano, na minha cabeça. Agora, tem um problema. É alguém que vem para cá, se for um europeu especialmente, pensando em usar o Flamengo como trampolim, e é um belíssimo trampolim, né? Imagina, um clube com uma estrutura que o Flamengo tem, o elenco que o Flamengo tem. Vai ser ótimo para qualquer um, mas o Flamengo tem que entender o que é isso. E agora, você vai buscar um europeu, quem? Um português? Um português. Ah, não, eu quero um novo Jorge Jesus. Qual é o português que vai querer vir ser o novo Jorge Jesus? Falaram, a torcida hoje lançou o nome do Leonardo Jardim nas redes sociais. O Leonardo Jardim é o Leonardo Jardim, ele não é o Jorge Jesus. Ele não vai querer vir para cá se comprometer a ser o Jorge Jesus, a ser um clone do outro treinador. Cada um tem a sua identidade, a sua personalidade. O Leonardo Jardim tem um mercado até que o próprio Jorge Jesus não tem, que é o mercado francês e outros. O Jorge Jesus, na Europa, por enquanto, só Portugal, e volta para Portugal. Então, é muito difícil isso, né? Essa prospecção do novo técnico do Flamengo tem que levar em consideração uma série de coisas. Tanto a qualidade, personalidade, conceito de jogo, ideia do que ele vai propor para o time e também planejamento de carreira desse profissional. Ou então, você juntar a esse profissional alguém do clube para que no momento que esse cara saia, eu tenho alguém aqui que está dentro do contexto que vai seguir esse trabalho, coisa que não aconteceu agora com o Jorge Jesus, né? Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Não é pegar, como se faz normalmente aqui no futebol brasileiro, sai um técnico, 2 dias depois, quais são os nomes aí? Esse, pega e coloca aqui. Tem que ser pensado, trabalhado, planejado, porque o compromisso do Flamengo não é com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não, é médio e longo prazo. Seguir sendo um clube que ganha tudo que disputa, como a gente viu ali com o Jorge Jesus. Qualquer técnico que vier, o Jorge Jesus, quando veio, não era garantia de sucesso, era uma aposta. Não havia certeza que ele ia chegar aqui, ganhar tudo que ganhou, ter esse aproveitamento que ele teve. Então, qualquer um que vier vai ser uma outra aposta que pode dar tão certo quanto, até mais certo, acho difícil, ou não, pode dar errado. Você não tem, futebol não é uma ciência exata, né? Esse aqui, perfeito, tenho certeza que ele vai ganhar tudo. Não. Tem uma série de problemas no meio do caminho que ele vai ter que superar. E o Jorge Jesus superou. Só que agora ele achou que não dava mais para ele. Foi embora. É muito difícil chegar ao nome. Muito complicado. Você tem algum aí de cabeça, Eugênio? Você fala, esse aqui, na tua ideia, era um que aposta quase que certa. É difícil falar uma aposta certa, né? Mas assim, o que estaria melhor encaminhado.
Todo mundo tem feito esse exercício nas últimas semanas, né? Eu acho que dificilmente vai ser um europeu, embora o Flamengo mire um europeu, por uma questão simples, o câmbio. O câmbio hoje está uma loucura. Para renovar com o Jorge Jesus foi difícil também em função do câmbio, né? A diferença do euro para o real, ela aumentou muito e é complicado. E os grandes nomes de lá não querem abrir mão disso, né? Bom, então você vai trazer um segundo, terceiro escalão de lá, não vale a pena. Acho que no Brasil não temos um técnico que possa manter o nível. Aí eu olho para a América do Sul. Eu vejo primeiro o Galhardo no River Plate. Nome de excelência, trabalho fantástico, embora seja um treinador que está no seu clube de origem, foi ídolo como jogador, tem toda uma história lá desde os 14 anos de idade. Isso facilita para ele, mas ele tem qualidade de trabalho. Eu acho que se ele vier, é um belíssimo nome. Mas vamos dizer que seja difícil, porque ele tem uma situação lá que ele não quer abrir mão agora para vir para o Brasil. Tem um nome disponível no mercado, que eu gosto muito, acompanho muito o futebol argentino, que é o do Gabriel Heinze. Ex-zagueiro, lateral esquerdo, que jogou em Real Madrid, Manchester United, Roma. Estava dirigindo o Vélez e está desempregado. Ele pediu demissão do Vélez para se colocar no mercado. Fez trabalhos muito bons no Argentinos Júnior e no Vélez. Tem cabeça europeia, personalidade forte. Seria uma aposta porque é muito jovem ainda como técnico. Tem o técnico do Independente Del Valle, Miguel Ángel Ramírez, ainda mais jovem que ele, mas que já provou que tem uma capacidade imensa. Levou o time ao título da Copa Sul-Americana, fez jogo duro com o Flamengo na Recopa. A gente vê que tem um conceito, tem uma ideia de jogo e é europeu, mas está no mercado sul-americano. Penso também no Juan Carlos Osório, por que não? Já tem algum conhecimento de Brasil, sabe falar um pouquinho de português, está no Atlético Nacional, um cara qualificado, técnico de Copa do Mundo, internacional. São os nomes que eu vejo assim, né, nesse momento. É claro, o Flamengo vai mirar algum português, provavelmente, mas eu não sei se os portugueses que têm a qualidade estão disponíveis hoje para o Flamengo em função da desvalorização do real frente ao euro. Para continuar no papo com vocês, tem uma tela que vai entrar agora para mostrar o tamanho do desafio do próximo treinador do Flamengo, hein? Dá só uma olhada aí, ó. Não é pouca coisa não, hein? Esse aí, olha só. As maiores médias de pontos por jogo desde a chegada de Jesus ao Flamengo. Então, olha só esse comparativo, tá? Mínimo de 10 jogos nesse período. Paris Saint-Germain 2,53, o Bayern de Munique 2,43, o Flamengo 2,39. Vou repetir, são as maiores médias de pontos por jogo desde a chegada de Jesus ao Flamengo. Eu continuo batendo palmas pro pessoal que faz a tela e coloca o título lá em cima. Agora será um calvário? Os trocadilhos estão cada vez mais incríveis aqui nesse... Parabéns, parabéns a quem tá com os títulos ali na tela. É um negócio de louco, É um sujeito muito especial. Fala aí, Antero. William, você lembra que dia desses aí, tá até mais barbudo, a gente colocou, não sei o que é, embaixo aqui no letreiro, eu chamo isso de letreiro. No letreiro, era alguma coisa do Flamengo. Aí tá a minha cara. Aí um cara lá, sei lá, de onde pegou e falou, ó, o que os caras dizem? O cara era eu. Aí, pá! Né? E chamaram de tudo quanto é nome. Ontem, aí eu e você, que era dirigir o Flamengo é uma roubada. Aí o cara fala, de novo esse cara falando isso do Flamengo. E pá! Acho que essa agora, o pessoal está aprontando. Então essa agora está um pouco mais leve. Não. Ó. Essa aqui está mais leve, Antero. Vamos lá, vou te perguntar. Dá para achar um técnico do mesmo nível? Pronto, essa está mais leve. Pode falar. Pode encher a tela aí com o Antero, que essa não tem perigo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. É difícil. O Eugênio falou bastante, citou alguns nomes interessantes. Aqui no Brasil, nós já falamos dia desses também, seria difícil, né? Porque fosse qual nome escolhido, qualquer um que fosse escolhido aqui no Brasil, sei lá, nós citamos quais? Aqui tínhamos citado o Filipão, tínhamos citado o Mano, sei lá, Carinho, mais alguns, né? Certamente seriam qualquer um deles seria contra. Talvez nesse momento a saída do Flamengo até pelo impacto que causou o trabalho do Jorge Jesus seja um estrangeiro
não necessariamente europeu, o Eugênio também lembrou muito bem, o euro está para mais de 6, é bem caro, bem salgado, talvez aqui, de algum vizinho nosso, né? Até para dar aquela... Vamos ver o que acontece, é um período diferente, vai ter que ser feito um trabalho também de marketing, de convencimento muito interessante por parte da direção do Flamengo, na base de, olha, esse aqui ele é bom, ele tem um currículo assim, assim, assado, o Jesus foi muito importante, mas vamos olhar a nova realidade. Enfim, é um desafio, é um trabalho para pessoal de marketing, pessoal que constrói imagem também. Esse é um aspecto importante para um clube profissional. Mas eu ficaria com alguém daqui, vizinho, né, por uma questão financeira. A não ser que o Flamengo, de fato, tenha grana, ótimo, e possa contratar algum técnico europeu que tenha renome. Mas será difícil, será difícil. É como quando um clube perde um grande jogador, você fica um tempão esperando qual será o substituto. Quem será? O São Paulo, não ficou discutindo ainda, discute. Quem vai substituir Rogério Ceni? Quem substituirá o Rogerão? Então é uma coisa mais... Antero. Uma coisa curiosa disso, né? É que Mas você sabe que eu traria? Não vou falar, não, senão depois os caras vão colocar aí, flamenguista vai falar que eu estou zoando. Vão colocar. Valdemar. Cuidado com o que você vai falar que vai para a tela, viu? No Twitter já brincaram com ele, claro. Aí tem as provocações no Twitter. Os caras já colocaram o Valdemar aqui, enfim. Colocaram o Volta Belão. Tem essas brincadeiras, tem a sacanagem do torcedor, lógico que tem, do rival. Fala aí, Breler. Então, oi, quem chamou? Oi, pera, só um minuto aí, Breler. Peraí que o Eugênio chamou, não tinha visto. Vai lá, Eugênio. Breler. Não, é porque eu falei um monte de nome aqui e não citei um que já foi falado no programa e que eu acho que o Flamengo vai tentar, que é o Sampaoli. O Sampaoli ficou um tempo desempregado. Eita! Eu estava achando que ele estava... Será, Eugênio, que vai para cima? Acho que ele estava Será que vai para cima? Sim. Eu acho que ele ficou um tempão esperando o Flamengo, desistiu, no que desistiu apareceu o Flamengo. Mas eu, pelo que a gente conhece da maneira de agir da diretoria do Flamengo, não me surpreenderei se ele tentar, se o Flamengo for lá e tentar. Se vai conseguir, são outros 500. Ele está num projeto, ele tem um bom salário, ele está indicando jogadores, montando um time, mas eu não me surpreenderia se o Flamengo fosse lá tentar tirar o Sampaoli. E é um grande nome, indiscutivelmente, no mercado brasileiro, já adaptado ao Brasil. Desculpa interromper. Não, tudo bem. E você tem prioridade aqui. Toda vez que você pedir a palavra, você vai passar na frente dos outros aqui, Eugênio, sabe? Você é o nosso convidado aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Você é dirigente do Flamengo, vamos lá, mais precisamente. Você, dirigente do Flamengo, atacaria o Sampaoli? Chegaria e falaria, vamos no Sampaoli, iria mesmo? Antes de qualquer coisa. Se eu sou dirigente do Flamengo, se eu vou me colocar aqui, me vestir de Landim, com o pensamento dele, com o jeito dele pensar. Ou Eugênio Braz. Sim, iria. Olha só, hein? Você iria, Breler? Fosse você o Breler Landim, você iria? Não. Não mesmo, de verdade? Acho que a mudança é muito brusca em relação ao estilo, e nem tanto de campo, mas o estilo de dia a dia. Do Sampaoli é uma coisa mais intensa, e acho que isso do jogador, e não que o Jesus fosse paternalista, era um treinador que cobrava muito também, mas acho que tem diferenças que seriam consideráveis, e ao tentar implementar essas mudanças, o Sampaoli poderia ter muito atrito e muito choque, principalmente com jogadores mais experientes. Eu tentaria um nome, o cara é jovem, não tem tanto lastro, mas o Miguel Ángel Ramírez é um cara que me agrada. Não é jovem, espanhol, é um cara que já está aqui na América do Sul há mais tempo e provavelmente não teria essa necessidade de voltar para a Europa tão cedo. Mas o que me chama a atenção nesse processo todo, que pela primeira vez, né, desde que o Flamengo está buscando, aparece com a oportunidade de contratar um novo técnico, o nome do Renato Gaúcho deixou de ser uma unanimidade. E acho que muito em função do Jesus. O Jesus fez com que o Renato perdesse o bonde de treinar o Flamengo. Pode ser que a coisa gira muito rápido no futebol brasileiro, mas acho que ficou... Sapecou 5 no Renato, né, Breler? Então,
tem essa coisa, e principalmente pelo fato do Renato ter levado a coisa para o duelo pessoal, mas o cara tem um elenco, e imagina o Renato treinando o Flamengo, depois de falar que o Jesus com esses caras, contratando 200 milhões, qualquer um faria, e se ele tropeça logo de cara, a pressão seria muito grande. E também o Renato disse não 2 vezes para o Flamengo, e acho que ele, infelizmente agora, acho que seria um técnico interessante, porque ele tem história no Flamengo, é um bom treinador, pratica um futebol vistoso, mas acho que nesse momento, se o Flamengo recorresse ao Renato, seria dar 2 passos atrás. Não por demérito do Renato, mas pela sombra do Jesus. Sem dúvida. Olha, gente, eu preciso fazer um intervalo urgente. A gente falou bastante e não era para menos, né? A gente vai continuar falando muito. Tem ainda mais história envolvendo a saída de Jorge Jesus, claro, né, Zé Elias? Lógico.